Pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho do grande vilão do e-commerce, né? Traz dor de cabeça aí para muito lojista, que é o chargeback. Mas como a mim introduziu aí muito bem, a ideia é que a gente falar um pouquinho sobre a disputa de chargeback, né? Considerando todo o processo, o que a gente ainda consegue fazer para minimizar o impacto que ele traz sobre o nosso negócio e otimizar as nossas oportunidades. Trazendo um pouquinho de contexto aí do que está rolando no mercado, a gente, através dos estudos, de análises, a gente percebeu que a venda no mundo online cresceu muito no último ano, né? A pandemia acabou acelerando muito esse processo e o lojista que tinha só lá o meio de pagamento físico, ele teve que se adaptar para conseguir sobreviver nesse tempo de crise. E com isso, os meios de venda, os canais de venda aumentaram muito, né? Antes a gente tinha só o site tradicional ou o ponto de venda físico, e agora a gente tem N frentes diferentes. A gente consegue vender através de rede social, Instagram, Facebook, WhatsApp, link de pagamento, usando link de pagamento. Então, naturalmente, com o aumento dos canais de venda, também teve aumento da tentativa de fraude, né? Então, através de estudo aí dos nossos parceiros, Conduto, Clear, o crescimento da tentativa de fraude no ano de 2020 foi de aproximadamente 54%. Não necessariamente foram fraudes aplicadas, mas foram tentativas de fraude. E aí, por quê, né? Existem vários meios no mercado que a gente consegue fazer, usar ou utilizar para evitar a fraude, né? Como o Lamin também comentou, em relação a ter um bom antifraude, tudo isso ajuda a gente a minimizar o impacto do chargeback, diminuir a quantidade de chargebacks que a gente recebe. E assim, não tem muito jeito, né? Quem migra para o mundo online está sujeito ao chargeback. Não tem muito para onde fugir, ele é basicamente mais um assunto que a gente precisa olhar, que a gente precisa estar de olho, que a gente precisa conhecer. Não necessariamente precisa ser o problema do nosso negócio. Ele traz prejuízo financeiro, também pode trazer algum prejuízo de reputação, de marca, dependendo de como for a experiência do portador com essa fraude. O portador pode criar um pouco de preconceito, evitar um pouco a marca, mas aqui a gente veio para trazer um pouco de solução, um pouco de ideia do que a gente consegue fazer como lojista para diminuir o impacto do chargeback no nosso negócio. Só trazendo um pouquinho de contexto para quem não está familiarizado, acho que talvez a minoria aqui, né? Como que é todo o processo de chargeback e o que o lojista consegue fazer depois que ele recebe um chargeback? O portador, ele basicamente entra em contato com o banco para dizer que não reconhece aquela cobrança na sua fatura, e aí o banco se conecta ao adquirente e o adquirente faz a ponte com o lojista para dizer, olha, essa venda aqui recebeu um chargeback de fraude, ela foi contestada e o portador não reconhece essa venda. E aí o lojista, ele basicamente precisa ter evidências para constatar de que aquilo ali não é uma fraude ou de que de fato é uma fraude e ele vai ter que arcar com esse prejuízo. Poxa, Isa, mas o que a gente consegue juntar de evidência, né? O que eu tenho que fazer para comprovar que o portador fez aquela compra no meu estabelecimento? Existe uma maneira conhecida, que é basicamente procurar vínculo, conseguir comprovar que aquele comprador ele entrou no seu site ou no seu aplicativo, na sua rede social, entrou em contato com você e realizou aquela compra e talvez ele só não esteja lembrando. Então, a primeira coisa que a gente faz é tentar mandar documentos que evidenciem esse contato para o banco, no seu papel, tentar relembrar o portador de que ele realizou aquela compra. Então, primeira coisa que a gente diz, né? O nome que a gente usa na nossa fatura, na venda, né, que vai aparecer lá na fatura do portador, ele é importantíssimo. Então, você usar loja da Isa, não necessariamente o portador vai se lembrar, né? Ele fez aquela compra já tem um tempo.
mas se você usar o nome da loja da Isa, talvez fique mais fácil para ele, um nome que esteja no site, um nome que esteja relacionado ao produto. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é, quando eu recebo um chargeback, na maioria das vezes, não é sempre, mas na maioria das vezes, eu recebo também o nome real do portador. E aí, o meu papel como lojista é procurar um vínculo desse portador com a pessoa que comprou no meu site. Então, se o nome não for o mesmo, se, enfim, não bater, eu vou procurar em rede social para ver se essas pessoas são amigas, se são parentes, se tem algum vínculo. Eu vou procurar em birô para ver se o endereço que ela passou para mim, se o e-mail, enfim, são dados válidos. Ou eu vou utilizar um antifraude, né? Que basicamente vai conseguir fazer parte dessa validação antes do chargeback ser consumado, eu diria. Então, reforçando só as responsabilidades, né? O banco ele tem o papel de notificar o lojista, notificar o adquirente que entra em contato com o lojista de que aquela venda é uma fraude, uma possível fraude. O lojista ele pode se defender comprovando se foi uma fraude ou não. E o banco vai precisar retificar com o portador, tentar fazer ele lembrar de que ele realizou aquela compra ou não. Pode ser que, no final das contas, o portador de fato não se lembre, ou de fato não tenha sido ele que tenha realizado, apesar do fraudador ter usado os dados dele, e aí, com isso, a gente não tem muito o que fazer. Então, a gente vai precisar conviver com o chargeback, mas o que a gente vai tentar aqui é trazer meios de diminuir o impacto dele sobre o negócio. Então, como que eu recebo menos chargeback? Ou, caso ele chegue, como que eu me defendo dele, né? Foco, então, como otimizar suas oportunidades e garantir o faturamento do negócio. A primeira dica que eu dou aqui, pessoal, é conheça o seu negócio. Vai parecer um pouco esquisito, mas qual foi a última vez que você fez uma análise, um estudo dos seus indicadores de chargeback? Eles podem, sim, dizer muita coisa. O que eu estou querendo trazer com isso, né? Dependendo da quantidade de produtos que você venda no seu site, no seu aplicativo, a gente pode encontrar, por exemplo, um perfil específico onde a maior parte do chargeback de fraude chega para um produto. E aí entender se está concentrado em alguma promoção que eu fiz daquele produto e chamou a atenção do fraudador ou não. O fraudador está atacando o meu site, o meu meio de pagamento para tudo. Tem fraude em todos os produtos que eu vendo. Será que eu tenho alguma fragilidade no meu site? Algo que facilite a entrada do fraudador? Será que foi um período específico de venda? Será que está relacionado com... Aí você consegue fazer vários estudos diferentes, né? Com uma região específica ou de entrega, de venda? Será que está concentrado numa bandeira específica? O que eu posso estar tendo de vulnerabilidade no meu meio de pagamento, né? No meu meio de venda, no meu site, no meu aplicativo, para o fraudador entrar? E o índice de chargeback, o número de chargeback pode ajudar bastante nisso. Além disso, né, além de conhecer o perfil da fraude que acontece no seu estabelecimento, tem um outro ponto muito importante que é o quão saudável é o meu negócio. Então, pode parecer besteira, mas é sempre muito importante você comparar o seu índice de venda com o seu índice de chargeback para entender se o seu faturamento ele é positivo ou não. Tem muita gente que, principalmente nesse momento, né, que migrou agora do físico para o online, que não entendia muito da necessidade de investir um pouco mais, né, de ter que contratar um antifraude, achar que é caro, mas será que está fazendo a conta na ponta do lápis certinho? O quão caro é não ter nenhum tipo de proteção? Porque, enfim, parece que o negócio está sendo positivo, o chargeback ele chega um pouco descolado, né? Um chargeback de fraude, por exemplo, ele pode chegar até 120 dias depois da venda. E se você não estiver acompanhando esse indicador
direitinho ali na ponta do lápis, você pode não estar enxergando um possível prejuízo na venda de um produto específico ou de uma promoção específica, dependendo de qual for o seu perfil de fraude, né? E às vezes investir um pouquinho mais num antifraude, num parceiro, no início pode parecer um custo maior, mas no final do dia vai te dar um pouco mais de conforto e o seu faturamento pode vir a ser positivo. Então, essa é a principal dica que eu dou. Fica de olho no seu negócio, no seu indicador, tenta entender, faça uma experiência de compra no seu site, buscando vulnerabilidade. Então, será que é fácil comprar no meu site? Um robô poderia entrar e sair fazendo um monte de compra? O que eu tenho aqui que pode dificultar um pouco desse processo? Se o seu negócio for um negócio de recorrência, por exemplo, será que eu estou guardando o histórico dos meus compradores? Será que eu estou me preocupando em notificar ele que eu vou mandar uma nova cobrança, que o meu identificador na fatura é um identificador X, para eu conseguir ajudar ele a se lembrar e não ter que passar por todo esse processo de chargeback, que é oneroso para todo mundo. Vamos combinar, é oneroso para o portador, é oneroso para o banco, é oneroso para o adquirente, é oneroso para o lojista. Ninguém quer ter que lidar com esse processo, né? E aí, além de investir no seu negócio, de conhecer seu número, tem uma outra dica que ela é super importante e que eu vim me aproximando dela, né, ao longo desses 5 anos, olhando para fraude, chargeback, que é investir no seu cliente. Tem diferença. Então, conhecer e investir no seu cliente pode trazer mais benefícios para o seu negócio. Isa, o que é conhecer e investir no meu cliente? Eu já sei que o meu público-alvo é um público de jovens, eu já sei que o meu público-alvo é um público que gosta de um produto X, que tem um comportamento. Aqui é ir um pouco mais além da estratégia de venda. Então, eu sei quem realmente é o meu comprador, eu tenho espaço para colher um pouco mais de informação sobre ele. Então, eu quero saber onde ele mora, eu quero saber como que ele chegou até mim, eu quero saber se ele aceita receber novidades sobre o meu site. Tudo isso pode trazer bagagem, pode trazer um pouco mais de conforto na hora da gente disputar um chargeback. Então, aqui um pouquinho das estratégias que a gente consegue trabalhar. Primeiro foco a gente quer dar trabalho para o fraudador. A gente sabe que fraudador é criativo, o consumo via celular, via mobile, aumentou demais e os fraudadores têm se aproveitado muito disso, né? Manda aquelas mensagens esquisitas, tem gente que entra naquele link, cai, o fraudador ele simula o seu site para enganar o portador, né, para coletar dados e depois ele vai lá no seu site de fato e usa aquele cartão ali. Então, o que a gente consegue usar de iniciativa, né, de primeiros passos para dar trabalho para o fraudador? Primeiro de tudo é um antifraude, acho que já falei bastante dele aqui, mas ajuda muito nas vendas. Então, lá no início eu trouxe que a tentativa de fraude cresceu em 54% ao longo do último ano. Mas, graças ao antifraude, elas não necessariamente foram consumadas. O índice de fraude efetiva, inclusive, reduziu bastante ao longo do último ano. Os antifraudes têm sido cada vez mais capazes de barrar a fraude, estão melhorando muito nas suas ferramentas de defesa. Outra coisa que dá trabalho também para o fraudador, é um pouquinho mais complicado, mas é a dupla autenticação. Isa, o que é a dupla autenticação? Toda vez que um lojista for fazer uma compra no seu site, no seu aplicativo, ele precisar se identificar e você validar de que aquela identificação ali é uma identificação verdadeira. Então, ele fez um login no seu site, manda uma mensagem para ele com um código pedindo para ele reforçar que ele é ele mesmo. Manda uma mensagem para o e-mail, porque vai dar um pouco mais de trabalho. Se o fraudador quiser, de fato, seguir com aquela invasão,
ele vai precisar receber esse código tanto no e-mail quanto no celular. Então, é um passo a mais que ele vai ter que tratar, que pode dificultar a entrada dele no seu site. Sobre conhecer o cliente, o que a gente consegue fazer aí de diferente para coletar um pouco mais de informação em relação ao seu cliente? Uma coisa que a gente vê que funciona bastante é trocar descontos por informação. O que isso significa, né? Caso o comprador esteja mesmo interessado em comprar um produto no seu site, ele vai querer um desconto, né? Desconto é sempre bom. Quem aí não gosta? Então, oferece 5% ou R$10, R$20, enfim, o que fizer sentido financeiramente para o seu negócio, em troca do portador preencher um cadastro. Então, dele dar informações como nome, endereço, nome da mãe, data de aniversário, como que ele chegou até o seu estabelecimento, alguma coisa que sirva de evidência para você comprovar que o portador ele entrou no seu site, ele fez de fato aquela venda. Então, alguns players já estão fazendo isso no mercado e a gente tem visto isso como um sucesso na representação. Por quê? Porque você ter todos esses dados faz com que você comprove para o banco que aquela informação chegou a você de alguma forma e ele consegue contestar mais a fundo com o portador. Então, dizer, olha, você não preencheu um cadastro assim, você usou um cupom de desconto. Pode ser que, de fato, não tenha sido o portador no final das contas, mas entendo que isso tem minimizado bastante os chargebacks de fraude. Um outro ponto legal que pode ser investido é no pós-venda. Então, eu não quero aumentar o passo a passo para eu conseguir vender um produto, nem todo mundo está disposto a preencher um cadastro. Tudo bem, mas você pode tentar atingir o seu usuário com uma pesquisa de satisfação. Isso também é um método de comprovação de que ele recebeu o produto, usou o produto e foi lá registrar o que ele achou no final das contas. Então, tentar investir no envio de um e-mail ou de uma mensagem, enfim, enviando uma pesquisa de satisfação, pedindo um feedback para o portador. Então, o que você achou do produto? Como foi receber a mercadoria? O que você achou do nosso site? Voltaria mais vezes? Indicaria para amigos? Assim, alguma dessas perguntas que você consiga guardar a resposta, isso é muito importante, e usar isso como forma de comprovação de que aquele portador, ele recebeu o produto, utilizou o serviço e ainda preencheu uma pesquisa de satisfação. Isso também é uma evidência forte, também ajuda a gente, ajuda o emissor a lembrar, a usar como ferramenta para lembrar o portador de que ele fez aquela compra. Dizer, olha, você não está reconhecendo, talvez pelo nome, talvez pela data, mas a gente recebeu aqui uma pesquisa de satisfação. Você consegue consultar seu e-mail, sua mensagem? Tem esse dado. Acredito que tenha sido você. Isso também pode minimizar bastante o chargeback de fraude que foi aberto indevidamente. E aí, reforçando mais uma estratégia que eu comentei anteriormente, o histórico de vendas também pode ajudar a gente nessa empreitada de disputa, que é conseguir comprovar, de certa forma, que aquele portador, ele está acostumado a comprar naquele site, naquele aplicativo, naquele estabelecimento. Ele possui um histórico de vendas, não é um negócio novo para ele. Isso também é muito importante. E aí, tanto para o caso do varejo, quanto para o caso de recorrência, por exemplo, tem bastante gente que compra uma assinatura, alguma coisa assim, tenta cancelar, enjoa daquela assinatura e simplesmente liga para o cartão e diz, olha, não reconheço aqui essa venda.
Com o histórico de venda, você consegue comprovar, né, que é uma recorrência, que ela vem assinando aquilo ali por um tempo, que talvez ela não tenha utilizado os canais corretos para cancelar aquela venda, que aquela cobrança é devida, que aquele usuário, ele acessou aquela recorrência, teve acesso ao produto, enfim. São mais informações que a gente consegue usar no processo de disputa. Então, tem o que a gente chama já de método conhecido, tradicional, que é recebi um chargeback, como que eu comprovo o vínculo daquele comprador no meu site com o verdadeiro dono do cartão. Então, esse é o primeiro pulo do gato na parte de disputa. Então, vou procurar em rede social, eu vou procurar vínculo de endereço, eu vou procurar assinatura de recebimento do produto, dependendo, né, do tipo de venda. E ainda assim, se isso não for o suficiente, o que mais eu consigo ter de informação dentro de casa? Lembrando que a gente precisa respeitar aí, os métodos de segurança, né? Não posso só coletar informação sem ter autorização para isso, mas que tipo de informação eu consigo guardar comigo para me resguardar de um possível chargeback? E aí, lembrando, gente, que o foco aqui é a gente está tentando minimizar o chargeback de fraude, do de fato que não foi fraude, o portador ou ele agiu de má fé, ou ele não se recorda daquela venda ali. O que a gente está focando aqui é relembrar o portador que ele realizou aquela compra ou comprovar que ele acessou o site, o mês de venda, né? O canal de venda. A fraude, de fato, em que o fraudador roubou os dados de alguém, está usando os dados de alguém, se passando por um portador, essa a gente não vai conseguir barrar 100%, e aí a gente tem que focar na utilização de um antifraude, que consiga trabalhar ali real time, né, para bater esses dados, conflitar esses dados e tentar minimizar o impacto. Mas, assim, entendo que a gente ficaria sujeito só, de fato, a fraude verdadeira. Minimizaria a quantidade de fraudes que acontecem por engano ou por má fé do portador, tá? Parece esquisito falar disso, mas é bem comum. Não é toda fraude que você recebe que, de fato, é uma fraude. Tem gente que só não se lembra que realizou aquela compra, dependendo do tempo que o produto leva para chegar ou do tempo que a pessoa demora para acessar o serviço, ela simplesmente se esquece de que fez aquela compra há um tempo atrás, enfim. E aí o foco aqui é 100% em como que eu, lojista, consigo me munir de informações que vão me ajudar numa possível disputa. Tem um outro negócio legal e importante da gente falar aqui, que não necessariamente eu deveria disputar todos os casos de chargeback. E aí eu vou voltar lá na primeira dica que eu dei, que foi conheça os seus indicadores, conheça o seu negócio, porque é importante a gente entender quanto que aquela disputa me onera em custo em relação àquela venda, né? Botar na balança e entender se, de fato, o processo de disputa que eu tenho dentro de casa, ele é mais barato, menos custoso do que o produto que eu vendi. Esse é um ponto importante. Então, tentar usar os parceiros de vendas que vocês têm hoje, os parceiros de pagamento, para minimizar e para tentar coletar ao máximo, minimizar o custo, tentar coletar o máximo de informação que você precisa, para você não ter que fazer tudo sozinho. Quem conseguir fazer tudo sozinho, né, coletar essas informações de maneira saudável para o seu negócio, ótimo. Compartilhe essas informações com seu parceiro, para ele poder representar você com o emissor e seguir com essa disputa. E quem não conseguir, procure um parceiro que dê esse tipo de solução para você no mercado. Então, de dicas de forma geral, do que a gente consegue fazer de diferente para dar trabalho para o fraudador, para fugir do padrão, para dificultar, criar um passo a mais naquela compra, eu trouxe aqui hoje. Lembrando que
reforçando, né? A pessoa que gosta da sua marca, que gosta do seu produto, ela não vai se importar em passar por uma etapa a mais. Não precisa ser nada muito complicado. Cara, um código que você envia para tentar fazer uma autenticação, isso já é uma etapa a mais, isso já dificulta um pouco o fraudador. E eu, por exemplo, como usuário, não me importo, me sinto até um pouco mais segura quando tem esse tipo de validação. Uma pesquisa de satisfação, então insistir na pesquisa, porque a gente sabe que nem todo mundo responde, mas tentar insistir, oferecer um bônus para uma próxima compra, alguma coisa nesse sentido. Tentar sempre trazer uma experiência de compra agradável para o seu usuário, então na hora de entregar um produto, mandar um mimo, alguma coisa assim que vá fazer com que ele queira compartilhar a experiência com outros usuários e não se importe de preencher ali, por exemplo, uma pesquisa de satisfação, de que ele queira voltar a comprar no seu site, no seu e-commerce. E assim, para quem puder, trocar desconto por informação é um negócio que funciona bastante. Tem muita gente que já vive procurando aí sites, enfim, prefere comprar em lugares que dê desconto do que em lugares mais tradicionais. E aí não dê só o desconto, sempre tente coletar alguma coisa que vai te ajudar lá na frente. Então, eu te dou R$20 de desconto se você me der essas informações aqui, informações básicas de cadastro que não vão assustar o comprador, né? Que não vai dar muito trabalho para preencher, mas que vai te ajudar a identificar quem é ele lá na frente, fazer link que ele realizou aquela compra, assim. O foco da disputa é essa, assim. Você, lojista, não deveria disputar um chargeback por disputar, por tentar a sorte, e sim entrar nesse processo com bastante informação, com bastante evidência, para ser um processo redondinho, para você conseguir, de fato, colher benefícios e otimizar suas vendas, otimizar o seu negócio, trazer ele cada vez mais, fazer com que ele seja cada vez mais lucrativo, né? Bem, acho que é isso, pessoal. O que eu tinha aqui de ideias, de experiência para compartilhar com vocês. Como eu falei, esses casos de dupla autenticação, de coletar mais informações do portador, tem trazido bastante benefício para o lojista. A gente tem visto um pouco mais de efetividade nas disputas. O banco tem feito o papel dele de reforçar a mensagem com o portador, e com isso a gente tem conseguido, né, reaver as disputas. Espero ter ajudado vocês. Fiquem à vontade em entrar em contato direto comigo, caso precisem de um pouco mais de dica, queiram tirar dúvida, eu estou aí à disposição. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!